E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou fazer a explicação da AP da primeira série do ensino médio de língua portuguesa do segundo bimestre de 2020. Lembrando que esse vídeo é apenas a explicação da prova. O gabarito vai sair no dia 17, mais ou menos, um pouco depois, que é quando eu posso liberar as respostas. Então, daí você faz a prova e depois você volta para conferir as respostas se estão corretas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva para receber sempre conteúdos do tipo. Leia o texto e responda às questões 1 e 2. Tchau, Lígia Bojunga. De repente, a mãe ficou de joelhos, agarrou as duas mãos da Rebeca e foi despejando a fala. Eu me apaixonei por um outro homem, Rebeca. Eu estou sentindo por ele uma coisa que nunca eu tinha sentido antes. Quando eu conheci o teu pai, eu fui gostando cada dia mais um pouco dele, me acostumando, ficando amiga, querendo bem. A gente construiu na calma um amor gostoso e foi feliz uma porção de anos. E mesmo quando eu reclamava que ele gostava mais da música do que de mim, eu era feliz. Pai adora você, você não pode. E mesmo no tempo que o dinheiro era super apertado, a gente era feliz. Ele gosta de você, ele gosta demais de você. Mas este último ano a gente está sempre discutindo. A gente briga a toda hora. Por quê? Não sei, quer dizer, eu sei mais ou menos. Essas coisas a gente nunca sabe direito, mas eu sei que eu fui me sentindo sozinha. Questão 1. O uso de reticências durante o diálogo entre a mãe e a filha permite inferir que as personagens A. Interrompem a fala uma da outra, B. Brigam porque a mãe ficou de joelho, C. Usam pausas reflexivas no diálogo, D. Tranquilizam-se durante a conversa, E. Conversam coisas sem conexão. Aqui nessa questão, ele quer saber qual é o sentido, né, do uso de reticências. O que dá para deduzir que as personagens estão fazendo pelo uso das reticências? Percebam que aí quem está conversando é uma mãe e uma filha. E aí uma começa a falar, aí tem as reticências, por exemplo, aqui, ó. Você não pode o quê? Ela não termina de falar. E aí logo em seguida vem a fala da outra. Mesmo no tempo que o dinheiro era super apertado, quer dizer, essa fala aqui, e mesmo no tempo que o dinheiro era super apertado, é meio que uma continuação dessa fala aqui, eu era feliz, que não terminou, né? Porque veio a outra e falou, e assim elas vão indo, né? Vão falando e intercalando as falas desta maneira. Questão 2. No trecho do texto, percebe-se uma A. Lembrança do encontro inicial do casal. B. Demonstração de diálogo entre as amigas. C. Experiência vivida pela filha com um novo namorado. D. Discussão sobre o relacionamento de mãe e filha. E. Tentativa da filha em restabelecer o casamento dos pais. Nessa questão, ele quer saber o que acontece, né? Aqui dá para perceber que acontece no texto. É uma questão assim mais de interpretação mesmo, né? De compreender o que está escrito. E aí eu grifei dois trechinhos que ajudam vocês a responder, que são duas falas da filha, onde ela fala, né? O pai adora você, você não pode. Quer dizer, a mãe tá lá se queixando, né? Falando dos sentimentos dela, que ela não tá mais feliz. E aí a filha vai interrompendo, falando, o pai adora você, você não pode. E depois ela continua ali, a mãe, falando dos próprios sentimentos, né, encaminhando a conversa para falar de uma possível ali, separação. A filha interrompe de novo, ele gosta de você, ele gosta demais de você. Analisem esses trechos para encontrar a resposta. Leia o texto e responda às questões 3 e 4. Embargos culturais. Maquiavel entre a astúcia, a hipocrisia e a crueldade. Nicolau Maquiavel, 1469-17, afastou da teológica a invenção da realidade, não expôs nenhuma utopia, não pregou nenhuma premonição de um mundo distópico. O futuro não é sombrio e nem nirvânico, nem infernal, e também não é um paraíso. É apenas o resultado de nossa ação, pautado por nossos cálculos, e também influenciado por eventos externos que fogem de nosso controle. A principal preocupação de Maquiavel consistia no esforço em influenciar a condução dos negócios públicos. Era um prático, não teorizava, intervinha na realidade. Nasceu em Florença. Seu pai chamava-se Bernardo, sua mãe Bartolomea. O pai era advogado.
Pouco conhecido, teria exercido a profissão sem nenhum brilho. Acrescentava aos poucos ganhos algum recurso que ganhava na administração de seus escassos bens. Parece também que Bernardo foi um rígido pai. Estudou latim, gramática e cálculo. Em 1497, com 28 anos, Maquiavel esteve em Roma. No fim daquele ano, 1498, foi nomeado secretário na segunda chancelaria de sua cidade de nascimento. Maquiavel é personagem emblemática do Renascimento, época que se opunha ao misticismo, ao coletivismo, ao antinaturalismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo. O Renascimento foi marcado por intensa defesa do racionalismo, do individualismo, do antropocentrismo, do heliocentrismo. O humanismo foi também um dos traços definidores daquele tempo, centrado na retomada dos valores greco-romanos, circunstância muito característica na obra de Maquiavel. O Príncipe, segundo Jacob Burckhardt, um dos maiores historiadores da Renascença, representa a objetividade renascentista e a ideia de Estado como obra de arte. O Príncipe não é um trabalho de ideologia e de proselitismo, é um livro de conselhos práticos. E embora nos pareça que Maquiavel tenha rompido com toda a tradição de pensamento político que o precedia, há também fortes motivos para supor que tenha retomado uma linhagem romana. Maquiavel seria o restaurador de uma tradição esquecida. Questão 3. A síntese que apresenta a ideia central desse trecho do texto é a apresentação da obra completa O Príncipe e a ideologia trazida pelo autor do livro. B. Consideração sobre algumas concepções de Maquiavel e do contexto em que ele viveu. C. Exposição sobre o Renascimento e o humanismo inserido dentro desse período. D. Crítica aos pensamentos de Maquiavel e à política que se praticava no país. E. Descrição da vida acadêmica do filósofo e de sua passagem por Roma. O que essa questão quer saber é qual alternativa mostra um resumo da ideia central do texto. Então, é preciso entender qual é a ideia central do texto para poder encontrar a alternativa que resume isso. Então, percebam que no texto ele está falando sobre o Nicolau Maquiavel, e aí ele vai falar sobre os pensamentos dele, né, sobre as ideias dele de uma maneira geral. Depois ele vai falar também um pouco sobre a vida dele, né, informações básicas ali da vida dele, onde nasceu, né, onde viveu, sobre a família, né, fala também sobre o envolvimento dele com o Renascimento, enfim, basicamente quando a gente vai pegar a ideia do texto, basicamente é isso, né? Fala sobre uma das obras dele também, né? Que no caso é O Príncipe, enfim. Então, daí, baseado nisso, releiam as alternativas que vocês conseguem encontrar, né? Qual é a correta. Questão 4. De acordo com o texto, a preocupação principal de Maquiavel compreendia a. Teorizações da política na invenção da realidade renascentista. B. Captações de recurso na administração de seus escassos bens. C. Esforços em influenciar a condução dos negócios públicos. D. Exposições da negação da utopia numa sociedade oprimida. E. Cuidados com o futuro que se mostrava muito tranquilo. Essa questão, pessoal, é uma questão de informação explícita. É quando a informação está escrita no texto de uma maneira direta, a informação que a questão pede. Então, basta reler o trecho em que está a informação que vocês encontram a resposta. No caso, se vocês relerem o segundo parágrafo do texto, vocês vão ver que ali no segundo parágrafo a informação que vocês precisam para responder a questão está ali escrita basicamente com as mesmas palavras da alternativa. É isso que a gente chama, né, de questão de informação explícita. A informação está ali, é só você ler que você encontra. Leia o texto e responda as questões 5, 6 e 7. As formigas, Lígia Fagundes Telles. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes,
com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a criolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou soprando a fumaça da minha direção. Tudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu ali. Esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com um assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Questão 5. No texto, a expressão soltou uma baforada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por a. Soprou a fumaça do charutinho. B. Pronunciou algo espalhafatoso. C. Soltou um mau cheiro pela boca. D. Ateou fogo no charutinho. E. Proferiu palavras fortes. Nessa questão, ele quer uma alternativa que substitua soltou uma baforada sem mudar o sentido. Então, aqui eu grifei o contexto em que isso aparece, né? Que fala que a mulher acendeu um charuto e que aí ela, de repente, solta uma baforada, que ela estava fumando um charuto, e foi tão densa que a menina precisou desviar a cara, né? Porque a mulher soltou a baforada ali na cara dela, né? Então, de todas essas alternativas, qual delas dá para colocar no lugar de soltou uma baforada que não vá alterar o sentido? Questão 6. O trecho do texto é sinistro indica a fala da A. Prima, B. Narradora, C. Voz do além, D. Dona da pensão, E. Narradora personagem. Na questão 6, ele quer saber quem é que fala esse trechinho é sinistro. Aí a gente volta aqui no comecinho, que é quando aparece essa fala, e vê que não tem nenhuma indicação clara de quem fala. Não tem nenhuma indicação explícita de quem falou. A indicação de quem falou está um pouco mais implícita, mais escondida. E geralmente, nas narrativas, mas não necessariamente, quando alguém fala alguma coisa, ou vai ter uma marca, por exemplo, fulano disse, eu disse, ciclano falou, exclamou, ou algo do gênero, né? Geralmente tem isso, mas não necessariamente. Muitas vezes acontece também de aparecer uma marca de quem não falou, mas uma marca mais implícita, mais escondida, que é o que acontece aqui. Então tem uma marca de quem falou, mas não tá clara, né? Ela está mais escondida, tem que ler, refletir e deduzir. Então ela tá contando a história, né? Quem que está contando a história? Quem está contando a história é uma pessoa que participa da história. A gente tem nesse texto um narrador personagem, um narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador que conta uma história que ele viveu, que ele participou, né? E aí esse narrador em primeira pessoa, que na realidade é narradora, né, é uma moça, né, que vai morar com a prima, conta que elas chegaram ali na casa, etc, tal. Vejam que ela está contando a história. E aí depois tem esse trecho aqui que eu grifei, e baseado em toda essa explicação no trecho que está grifado, vocês conseguem encontrar quem é que está falando é sinistro. Questão 7.
A leitura do trecho desse texto permite deduzir que as meninas estão a. Seguras com a mudança, b. Felizes com a surpresa do local, c. Temerosas com as novidades, d. Ansiosas pelas aulas na faculdade e. Tristes por estarem longe da família. Essa questão quer saber como as meninas estão se sentindo com aquilo que elas estão vivendo no trecho, né? Então analisem as falas delas, né? Por exemplo, no começo, logo na primeira fala, já que a narradora diz é sinistro, e aí ela questiona, a gente não tinha outra escolha, né? Nenhuma pensão nas redondezas tinha um preço melhor, né? Tipo, era o que tinha, né? Então, paciência, vamos ficar, né, com esse lugar sinistro, né? Depois vai falar sobre a impressão que ela teve da dona, vai falar também sobre a questão do caixãozinho, né, o caixotinho, na realidade, de ossos, enfim. Então, considerem toda a atmosfera do conto, né, do trecho, falas que tem ali das personagens, né, percebam que aqui a prima ficou surpresa, né, tipo, nossa, um caixote de ossos, e avaliem tudo isso para conseguir entender como as meninas estão se sentindo com relação ao que aconteceu. Elas estão com medo, elas estão temendo, elas estão felizes, estão se sentindo seguras, estão ansiosas com as aulas na faculdade, né? Ou tão tristes por estarem longe da família. Leia o texto e responda à questão 8. Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com um sinal fraco. Subi no telhado e, ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. E então sobreveio o pavor absoluto. Aula de hoje. Redação. Tema: a situação mais apavorante da sua vida. Questão 8. O humor do texto está baseado no fato de o aluno a. Conseguir recarregar a bateria dos aparelhos das pessoas da família. B. Abordar a falta de acesso a dispositivos tecnológicos como apavorante. C. Descrever que o computador estava sem conexão com a internet. D. Descobrir que havia falta de energia elétrica para carregar a bateria. E. Escrever a redação sem a situação apavorante, fora do tema proposto. A questão 8 quer que vocês encontrem qual é o humor do texto, ou seja, onde é que está a graça do texto. Independente de vocês terem encontrado graça ou não, a proposta era que tivesse humor, né? Quando pergunta qual é o humor do texto, a proposta sempre é que tenha um humor e que vocês encontrem aonde está esse humor, né? Independente de ter rido muito, pouco, enfim. E aí ele quer saber onde é que está o humor, então, né? Vejam que é um menino numa aula de redação e o tema é a situação mais apavorante da sua vida. E ele está contando um dia em que ele não consegue acessar nada de tecnologia, né? Nem computador, nem celular dele, nem do pai, nem da mãe, nem da irmã, etc. Porque vai dando problema. Ou é o sinal que está fraco, ou é a bateria que descarregou, ou depois a energia que acabou, né? E então ele não consegue ter acesso nenhum à internet, aí, a dispositivos tecnológicos, enfim. E a alternativa que vocês precisam encontrar é qual é aquela que mostra o humor. O humor é porque ele conseguiu recarregar a bateria ou ele não conseguiu, né? É porque ele descreveu que o computador estava sem conexão, é porque ele está falando que a falta de acesso à tecnologia foi apavorante, ou porque ele descobriu que não tinha energia elétrica, ou porque ele fez a redação sem a situação apavorante. Então percebam que para ele, né, ficar sem a tecnologia foi uma coisa apavorante, né? E aí que vocês acham? Vocês acham que isso seria realmente apavorante a ponto de ser colocado em uma redação, né? Então pensem em tudo isso para encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda às questões 9 e 10. O uso abusivo das redes de relacionamento pode distanciar pessoas. Ildomar Oliveira, 22 anos, não gosta de sair para comemorações e prefere ficar em casa. Contato com os amigos deixou de ser diário e, agora, encontram-se pouco durante a semana. Usuários cada vez mais dependentes da internet e das mídias sociais, pais que reclamam que os filhos estão alheios ao mundo e à falta do diálogo.
medos e preocupações presentes no dia a dia e que têm relação com o uso intenso das redes sociais e dos aparatos tecnológicos. O psicólogo Odair Comin, escritor do livro Mestre das Emoções, editora Giz Editorial, não deixa de lado os pontos positivos dessas plataformas, como a facilidade de conhecer pessoas, encontros de antigos amigos e de indivíduos com pensamentos semelhantes. Entretanto, alerta para fatores como a falsa sensação de ter muitos colegas, o afastamento do mundo real, a perda de identidade e a famosa dependência da conexão virtual. O compartilhamento e o convívio virtual são o que mais chamam a atenção dos adeptos. Lá, o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões. Ele existe. É importante se mostrar aos amigos, para o mundo. Tudo isso em larga escala. Tal possibilidade o seduz, explica. Não importam mais gostos ou pensamentos. O importante é a audiência. Estamos nos tornando um programa televisivo que se baseia em dados para dirigir a pauta. Isso cria um ser humano carente de aprovação alheia. O impacto disso é uma pessoa com dificuldade em lidar com problemas. No virtual, você pode ser rei, poderoso, fazer e desfazer. No real, é mais complicado, comenta. Questão 9. O autor do texto defende a tese de que a. O convívio virtual sem limite gera dificuldades para lidar com o mundo real. B. A dificuldade em lidar com problemas é um impacto causado pela internet. C. Os pais reclamam da falta de diálogo e do isolamento dos filhos. D. O ponto positivo da plataforma é marcar encontros com amigos. E. As redes sociais facilitam a interação presencial entre as pessoas. Questão 9 quer saber qual é a tese do texto, ou seja, qual é a ideia que o autor defende no texto. Então percebam que o autor ele começa a falar, né, sobre o uso da internet, que os usuários estão ficando muito dependentes, né, que os pais reclamam que os filhos não têm diálogo, daí fala sobre vários medos que tem no dia a dia relacionados ao uso das redes sociais, dos aparatos tecnológicos. E aí depois, né, para validar as ideias dele, ele coloca as ideias de um psicólogo, que se chama Odair Comin, né? Inclusive ele vai fazer uma citação, né, de um pensamento do psicólogo, tá aqui entre aspas, enfim. E vai falando, no caso, sobre como todo esse exagero ali, né, no uso das redes sociais, na convivência entre pessoas através das redes sociais, o tanto que isso pode ser prejudicial, né, para o usuário na hora de cair ali na realidade, na hora de ter que viver realmente a realidade do mundo real. E ele vai falando de tudo isso, né, termina aí também com essa fala do psicólogo, e baseado nisso tudo, vocês têm que encontrar a alternativa que mostra, então, né, qual é essa ideia central, né, que é defendida pelo autor. Né, cuidado porque tem alternativas aqui que vão estar, né, escritas no texto, tudo, mas que não são a ideia central. Então, vocês precisam encontrar a ideia central, né, a ideia assim que é defendida. Não somente a ideia central, mas a ideia que o autor defende, que ele quer convencer a gente da opinião dele a respeito ali desse uso das redes. Questão 10. Lá, o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões, ele existe. É importante se mostrar aos amigos, para o mundo. Tudo isso em larga escala. Tal possibilidade o seduz. O termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo de sentido por A. Aflige, B. Abate, C. Afasta, D. Atrai, E. Abala. Aqui vocês precisam encontrar qual é a alternativa que tem uma palavra que pode ser colocada no lugar de seduz, mas que não vai mudar o sentido do trecho. Ele está falando aqui que quando o usuário está, né, nas redes, ele pode ser ouvido por muita gente, ele existe, ele quer se mostrar para os amigos e para o mundo, e que a possibilidade de fazer tudo isso seduz o usuário, né? Então, ou seja, é uma coisa que é boa, né, para o usuário. Faz com que ele se sinta seduzido, que faz com que ele queira, assim, não é seduzido no primeiro sentido que a gente imagina, né? Mas no sentido de fazer com que ele queira cada vez mais usar as redes. Então, qual palavra eu poderia colocar aqui no lugar de seduz, que não mudaria todo esse sentido que está nesse contexto? Vai testando cada uma, né? Vocês podem fazer o teste lendo toda a sentença,
trocando por cada uma dessas 5 palavras e vendo qual é aquela que vai dar certo e que não vai modificar o sentido do contexto. Leia o texto e responda à questão 11. O estudo, que analisa a situação das vacinas nos Estados Unidos, afirma que ao menos 100 mil crianças foram afetadas, por Ingrid e Luiza. Em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu um motim popular conhecido como Revolta da Vacina. Talvez você se lembre das aulas de história do colégio. A campanha de vacinação obrigatória, posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz, causou uma grande desconfiança na população, que já estava insatisfeita com as medidas impopulares, como a demolição de cortiços e favelas, do governo Rodrigues Alves. Nesse contexto, parte da população se negou a tomar as vacinas. A população não entendia o que era vacina, não foi informada e tinha muitos motivos para acreditar que o governo realmente queria lhe fazer mal. A desinformação, no entanto, passou. Hoje é praticamente unânime a noção de que a vacinação erradicou doenças antes fatais, como varíola. Vacinar virou regra, mas acontecimentos recentes mostram preocupantes quebras dessa regra. Quem está chamando atenção para o fato é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos. Segundo ele, o número de crianças que não receberam vacinas para doenças que podem ser evitadas através da vacinação, como cachumba e sarampo, por exemplo, quadruplicou desde 2001, em solo americano. Na prática, isso corresponde a cerca de 100 mil indivíduos. Questão 11. O ponto de vista defendido pelo autor do texto é de que a insatisfação com as medidas impopulares de 1904 leva à descrença de vacinas. B. O motim popular contra a campanha de vacinação é tema da aula de História. C. As vacinas contra o sarampo infantil quadriplicaram desde o ano de 2001. D. O número de crianças não vacinadas nos últimos anos é preocupante. E. A população não entende que a vacinação evita diversas doenças. Nessa questão, ele quer saber qual é a ideia ou a opinião, qual é a opinião do autor do texto. Então, percebam que esse autor do texto está falando sobre a questão das vacinas e, a princípio, ele começa a falar sobre a revolta da vacina em 1904 no Rio de Janeiro, Mas percebam que isso é uma ilustração que ele vai fazer para chegar onde ele quer, Vejam, inclusive, qual é o título. O estudo que analisa a situação das vacinas nos Estados Unidos afirma que ao menos 100 mil crianças foram afetadas. Então, assim, o que ele começa falando aqui, é mais para contextualizar e falar sobre a importância das vacinas e etc. Fala que naquele contexto o povo não quis tomar vacina, mas que depois as pessoas foram entendendo que vacinação era uma coisa necessária e que tinha que ser feita, Então, depois que ele faz toda essa ilustração, ele vai chegar aqui nesse trecho que eu grifei, em que ele vai falar de uma maneira mais clara a opinião dele a respeito aí do tema, a respeito do que ele está querendo defender. Então, percebam que ele fala que hoje vacinar é regra, mas que ultimamente alguns acontecimentos mostram que as pessoas têm quebrado essa regra. E vejam que ele fala que isso é preocupante. E depois ele vai falar a respeito de muitas crianças que não receberam as vacinas de doenças que podem ser evitadas, e esse número aumentou, que são 100 mil indivíduos, e aí vocês podem associar esse dado que ele fala aqui com o trecho que ele diz aqui no finzinho, do penúltimo parágrafo, e juntando todas essas informações, vocês conseguem encontrar qual é o ponto de vista que o autor defende no texto. Leia o texto e responda à questão 12. Brexit. Reino Unido oficialmente deixou a União Europeia. O que acontece agora? O país oficialmente abandonou sua participação na União Europeia às 23 horas em Londres, 20 horas em Brasília, que corresponde à meia-noite em Bruxelas, a capital da União Europeia. BBC News, 31 de janeiro de 2020, A data é importante para saber quando foi que aconteceu, que eles deixaram essa participação. O que vai mudar? No começo, não muita coisa. Um período de transição de 11 meses começou e o Reino Unido vai, em geral, seguir as regras da União Europeia. As grandes mudanças vão começar quando a transição terminar.
mas a União Europeia é, a partir de agora, um clube com 27 membros e não 28. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. Mas não vai mais haver representantes britânicos no Parlamento Europeu nem ministros britânicos nas reuniões da União Europeia onde são tomadas as grandes decisões. A partir de agora, o Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo com o Reino Unido. Cidadãos britânicos não são mais cidadãos europeus, mas ainda podem viajar livremente pelos países do bloco. O mesmo vale para os europeus no Reino Unido. Mas depois do período de transição, que o Reino Unido diz que terminará em 31 de dezembro de 2020, as regras de imigração vão mudar para os cidadãos do Reino Unido e da União Europeia. Os 3,5 milhões de cidadãos da União Europeia no Reino Unido terão até junho de 2021 para fazer um pedido de residência. Mas se não houver um acordo sobre isso entre o Bloco e o Reino Unido, o prazo para ficarem no país é o fim deste ano. Os 1,3 milhões de britânicos na União Europeia terão que fazer um pedido de residência. Depois da transição, o Reino Unido está planejando um sistema de imigração baseado em pontos, que vai afetar todo mundo, quer seja da União Europeia ou não. Questão 12. Há uma situação incerta que é evidenciada pelo uso do modo verbal em A. O Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. B. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo. C. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. D. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. E. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. A questão 12 quer saber em qual alternativa o modo verbal mostra uma incerteza, uma situação que é incerta, não se sabe se vai acontecer ou não. Então, eu grifei das 5 alternativas quais são os verbos, né? Percebam que 3 alternativas têm praticamente, na realidade é o mesmo verbo, né? Só muda aí a conjugação, né? E aqui é continua, continua e aqui é continuam, né? E depois tem acenou e aqui tem tentará. Então, continua, continuam e continua aqui estão no presente, né? E percebam que são coisas ali que estão acontecendo no momento presente. Aí pensem o seguinte, se são coisas que estão acontecendo, que já estão acontecendo ali no momento presente, tem como elas serem incertas? Aqui no caso, na letra B, tem a palavra acenou, né, o verbo acenou, que está no passado. E esse acenou no passado, aqui no pretérito perfeito, é uma coisa que já aconteceu. Se é uma coisa que já aconteceu, pode ser uma situação incerta. E aqui na letra A tem tentará, né, que é um verbo que está no futuro do presente. Então, é uma possibilidade, né? O futuro do presente são verbos que estão no futuro do presente são verbos que indicam uma possibilidade no futuro. Então, aí, aqui é uma situação incerta que pode acontecer ou não. Então, considerem tudo isso, né, para que vocês consigam encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 13. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Como posso me proteger? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Como o coronavírus Covid-19 é transmitido? A transmissão acontece
de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente algum deles, procure um posto de saúde. E aqui embaixo tem as referências, né, de quem produziu aqui o texto, né? Acesse o site, saiba como proteger você e sua família, Disque Saúde, etc. Questão 13. Os principais sintomas da doença são: A. Similares ao de uma gripe comum com tosse e febre. B. Específicos do coronavírus com reações graves. C. Transmissíveis por meio de acenos de longe, inclusive. D. Diferentes de outras doenças com aparências graves. E. Idênticos à pneumonia com dificuldades para respirar. Nessa questão, ele quer saber quais são os principais sintomas da doença. É mais uma questão de informação explícita, ou seja, a informação está escrita no texto. Então, é só voltar no texto, encontrar onde está escrito esta informação e assinalar a resposta. Ali no finzinho tem até uma seção que chama quais são os sintomas. Então, é só voltar e ler e vocês vão encontrar a resposta, né, que vai encaixar aí na alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 14. O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Manuel. E agora, nós, João Grilo. Por que sugeriu o negócio para os outros e ficou de fora? João Grilo. Porque, modéstia à parte, acho que meu caso é de salvação direta. Encourado. Era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher do padeiro? Manuel. João, aquilo foi grave. João Grilo. E o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito, me desgraçando para o resto da vida? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, já fui menino, fui homem. A Compadecida, sorrindo. Só lhe falta ser mulher, João, já sei. Vou ver o que posso fazer. A Manuel, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu. Encourado. E apesar de todo o aperreio, ele ainda chamou o padre de cachorro bento. A Compadecida. João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não o condene. Deixe João ir para o purgatório. Questão 14. A Manuel, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu, é uma fala direta de A. Manuel. B. Ariano Suassuna. C. A Compadecida. D. João Grilo. E. Encourado. Está aqui entre aspas, Então, tomem cuidado porque pode haver uma confusão justamente por causa desse trechinho a Manuel. Então, comentando aqui sobre esse texto, ele é um texto teatral. A estrutura do texto teatral é um pouco diferente, por exemplo, da estrutura do conto. Por quê? Ao invés de aparecer o narrador contando a história e depois o narrador vai colocar João Grilo falou, 2 pontos, e aí para outra linha, parágrafo, travessão, e aí o João Grilo falando, e o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito, e etc. Ao invés de aparecer dessa maneira, que é o que a gente está acostumado a ver, por exemplo, num conto, numa crônica, num romance, etc., vai aparecer com a estrutura que está aqui. É a fala do personagem logo depois do nome. Então tem o nome do personagem e aí logo em seguida tem a fala, né? E é feito assim, dessa maneira mais rápida, mais objetiva, sem a voz do narrador, que é justamente feito para ser encenado. Então, o ator, ele vai encenar esse texto, ele precisa ter ali a fala, né, já direto associado ao nome, para saber ali o que ele tem que falar, quais são as falas dele. É o que a gente chama de texto teatral, né? E no texto teatral, então, a gente tem o nome do personagem que fala e logo embaixo a fala dele. O nome do personagem que fala e logo embaixo a fala, né? Então, por exemplo, Encorado, o nome do personagem e a fala. Manuel, o nome do personagem e a fala. E assim por diante. Outra coisa que a gente tem no texto teatral é o que a gente pode chamar de rubricas ou indicações cênicas, que são trechos que muitas vezes estão entre parênteses ou estão com uma fonte diferente e são indicações do que o personagem vai fazer. Então, por exemplo, aqui ele pode colocar, vamos supor, encorado, e aqui colocar entre parênteses, abaixa-se, né?
significa que enquanto ele está falando isso aqui, era o que faltava, e a história que estava preparada para a mulher do padeiro, enquanto ele está falando isso aqui, ele está se abaixando, né? Isso aí é para o ator ver que quando ele vai fazer essa fala, ele tem que se abaixar no momento de fazer essa fala. Então tem essas indicações muitas vezes entre parênteses. E também muitas vezes tem indicações entre parênteses indicando que esse ator vai falar especificamente para um outro personagem, ou que ele vai falar baixinho, ou que ele vai falar gritando. Então tem todas essas indicações para dirigir, né, a atuação dos atores. Então eu peguei o trecho em que aparece aqui, né, na questão e peguei o que veio um pouquinho antes para mostrar para vocês e eu coloquei tudo junto aqui, ó, porque tá separado, né? Tá em duas colunas, tá separado. Um tá no finzinho da página, o outro tá no começo. E eu pus tudo junto só para ajudar a visualizar. Então, ó, tá falando aqui, ó, compadecida, sorrindo. Aí tem a fala e depois tem a Manuel e aí continua a fala, né? E aí, ó, na parte de baixo eu reescrevi esse mesmo trecho, só que eu troquei a Manuel por para Manuel. Esse Amanuel aí é a minha pergunta para vocês, que vocês têm que refletir para achar a resposta e para não cair em pegadinha. Esse Amanuel significa que é Manuel que está falando ou significa que um outro personagem está falando, né? Tá ali falando tal, e aí de repente para de falar com todo mundo e aí se dirige especificamente para falar só com o Manuel. Esse é o meu questionamento. Para que serve esse Amanuel que está aqui? Eu, inclusive, coloquei aqui embaixo para Manuel. E é a mesma coisa, não vai trocar o sentido. Então, pensem em tudo isso que eu expliquei, que vocês conseguem evitar a pegadinha da questão e encontrar qual é a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 15. Amar você é coisa de minutos. Paulo Leminski. Amar você é coisa de minutos. A morte é menos que teu beijo. Tão bom ser teu que sou eu a teus pés derramado. Pouco resta do que fui. De ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão, uma sombra que te aquece, um Deus que não esquece, um servo que não diz não. Morto teu pai, serei teu irmão. Direi os versos que quiseres. Esquecerei todas as mulheres. Serei tanto e tudo e todos. Vais ter nojo de eu ser isso, e estarei a teu serviço, enquanto durar meu corpo, enquanto me correr nas veias o rio vermelho que se inflama, ao ver teu rosto feito tocha. Serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha. Sim, eu estarei aqui. Questão 15. O uso do verbo na segunda pessoa indica um interlocutor, isto é, a pessoa com quem o eu lírico fala, para quem o eu lírico se dirige. Essa marcação é vista no verso A. Esquecerei todas as mulheres. B. Vais ter nojo de eu ser isso. C. Pouco resta do que fui. D. E estarei a teu serviço. E. Enquanto me correr nas veias. Aqui nessa questão, ele quer saber em qual alternativa dá para ver que ele está falando com a segunda pessoa, no caso que é o interlocutor dele. O interlocutor é a pessoa com quem ele está falando, né? E que a gente percebe, né, tal, no poema, que em todo tempo ele está ali conversando com alguém. E aí a questão quer saber em qual alternativa que mostra que ele está falando, né, com essa pessoa que está na segunda pessoa, na conjugação. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de conjugação verbal de verbo no presente no indicativo, para vocês verem como é que fica, né? E quais são as pessoas. Então, por exemplo, ó, eu caio é primeira pessoa do singular, tu cais é segunda pessoa do singular, terceira pessoa ele cai, no caso do singular, aí primeira pessoa do plural nós caímos, segunda pessoa do plural vós caís e terceira pessoa do plural eles caem. Então percebam que aqui a gente tem um exemplo de conjugação verbal, né, com o verbo cair, no presente do indicativo. E aí, baseado nisso, já dei uma dica bem boa, assim, para que vocês consigam encontrar qual é a alternativa, que vai ter, né, uma marca semelhante a esse exemplo que eu dei, né, indicando aí que ele vai estar falando com a pessoa. Leia o texto para responder a questão 6, a questão 16. Gramática na cabeça. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato.
Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua e as suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Questão 16. O autor defende a tese de que a. O domínio da língua portuguesa implica em saber escrever. B. A escola deve ser bem-sucedida se ela quiser sobreviver. C. Os editoriais dos jornais não são os mesmos que outros cadernos. D. Os juízes do Supremo são os únicos que escrevem certo. E. A existência de um único português correto é irreal. Aqui na questão 16, ele quer saber qual é a tese que o autor defende, qual é a ideia que ele defende e que ele quer convencer o leitor. Eu deixei esse texto, esse trecho grifado, né, em que dá para perceber claramente qual é a tese dele. E logo em seguida, depois dos 2 pontos, ele vai dar exemplos, né, para confirmar a tese dele. Tudo que vem depois dos 2 pontos são exemplos para confirmar a tese, mas a tese mesmo, basicamente, está aqui. Então, relendo esse trecho, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Bom, com isso nós terminamos a explicação dessa AT. Daqui a uns dias, fique ligado, já sai a correção com as respostas. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos e fique ligado que está sempre saindo conteúdo no canal. Se inscreva para não perder as novidades. É isso, até a próxima e tchau, tchau!